Hoje nós vamos falar sobre o TDAH e os seus tratamentos, dessa vez a parte 2 deste vídeo, que nesse caso é o tratamento sobre a terapia. Como é que a terapia ajuda uma pessoa com TDAH? Ela é tão eficiente assim mesmo? Pode ser qualquer profissional dessa área? Bora entender isso no vídeo de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Samuel Andrade e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui nós vamos falar sobre o TDAH e a sua correlação com a terapia. Pois bem, aqui no canal nós já temos 2 vídeos sobre o TDAH, um que explica em base, em suma, o que é esse transtorno. Se você não assistiu, recomendo que o assista para você entender um pouquinho melhor como é que vai funcionar essa série aqui. Se você também não viu o último vídeo sobre as suas medicações e também um pouquinho sobre como elas funcionam, fica à vontade, te convido a assistir esse vídeo aqui também, é bem interessante. Lá naquela descrição daquele vídeo eu deixei alguns artigos científicos que correlacionam o uso da medicação com o transtorno em si e como elas podem auxiliar e até como elas podem prejudicar a vida de quem não tem o transtorno do TDAH. Pois bem, a terapia ela é algo muito único. Ela ajuda outras pessoas que têm outros transtornos, não necessariamente um transtorno que torna uma pessoa neurodivergente, como o TDAH e o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Porque sim, a TCC é voltada para pessoas com TDAH ou TDA e pessoas com TEA ou outras pessoas com problemas de neurodesenvolvimento. Lembrando, o TDAH e o TEA têm uma certa má formação do córtex pré-frontal, mais especificamente o TDAH tem uma má formação no córtex pré-frontal que impede que ele tenha aquele filtro, que filtre a impulsividade dele, que filtre o que ele pensa, o que ele fala, como ele age, se ele vai agir mais impulsivamente ou mais racionalmente, ou se ele vai agir ali no calor do momento mesmo, que é o caso de pessoas com TDAH em alguma maioria das vezes, A gente não pode cantar pedra, de falar que toda pessoa com TDAH sempre vai ser impulsiva. Não. Tem uma página muito legal que fala nem todo TDAH, mas sempre um TDAH. E aí coloque uma situação em que pelo menos uma pessoa já deve ter vivido sim com esse transtorno. Pois bem, o que é a terapia cognitivo-comportamental? A terapia cognitivo-comportamental é um estilo de terapia, um estilo de psicoterapia, a qual são propostas atividades para fazer o desenvolvimento de novas rotinas, de novas abordagens. Um exemplo muito bom pode ser, por exemplo, a higiene do sono, ou se não, propor você a quebrar barreiras cada vez mais difíceis. Um exemplo para isso que a gente pode pegar para hoje em dia, vou até usar a mim mesmo como exemplo para vocês poderem entender. Eu sou uma pessoa que tem bastante medo de insetos. O que uma vez foi proposto para mim pela minha terapeuta é de que eu utilizasse uma luva e papel higiênico para pegar uma barata que eu tinha matado. E eu tenho uma certa dificuldade de lidar com insetos de modo geral. Então quando eu fui pegar, para mim era uma barreira que eu não conseguia destruir. Era uma barreira em que eu não conseguia seguir em frente. Em uma outra ocasião, eu estava também em outra de barata, que é interessante a gente citar aqui, porque envolve a TCC, eu vou falar para vocês. É uma vez em que eu estava atrás de matar uma barata, a barata tinha sumido, no que eu fui procurar ela, me veio uma crise de ansiedade fortíssima que eu não conseguia controlar. E tentando lembrar do que a TCC me ensinou, eu tentei aplicar aquilo. Por exemplo, você pode tentar utilizar durante esses momentos os 5 sentidos. Você pode utilizar a atividade dos 5 sentidos, que te propõe você citar 5 coisas que você consegue sentir, ver, cheirar, sentir o gosto e o cheiro, utilizando os 5 sentidos que o ser humano tem. Então, como é que um terapeuta pode propor essas atividades de modo geral para uma pessoa que esteja em situações que não sejam essas como eu propus, de barata, etc. Pode ser para você fazer uma leitura de um livro ou de um artigo que fale a respeito de como você pode lidar melhor com situações irritantes, já que na maioria das vezes uma pessoa com TDAH em situações estressantes, ela não vai pensar direito. Ela vai agir pelo impulso, seja pela raiva, pela tristeza ou até mesmo descontar na comida.
Pessoas com TDAH, você já sabe, eu já falei no último vídeo a respeito disso, tem uma impulsividade para comida, porque a gente busca fontes rápidas e fáceis de dopamina, geralmente doces e comidas muito gordurosas. Então, carboidratos simples e comidas gordurosas são o que mais agradam pessoas com esse transtorno na maioria das vezes. Então, o que mais poderia ser proposto nesse sentido? Que tal, ao invés de você se descontrolar ao comer, você parar para pensar um pouquinho e montar uma dieta ou uma maneira de você fugir, uma válvula de escape em uma vontade de impulsividade alimentar. Ao invés de você sair procurando alguma coisa doce para comer ou alguma coisa para você descontar os seus sentimentos ruins, você se propôs, deixa eu parar, respirar, às vezes comer algo que não é do meu agrado, assim eu vou ter um choque de realidade. Às vezes trocar um doce que você gosta por algo, às vezes, sem açúcar também. Já que nós temos uma certa taxa de pessoas com TDAH que têm diabetes ou são obesas, e às vezes até mesmo que são muito magras porque não conseguem se lembrar de comer ou de beber água, por exemplo. Então a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar nesses sentidos. Na proposta de leitura de um livro, por exemplo, já me foi enviado um livro a respeito de Entendendo o TDAH, para você não se ver como um monstro, não se ver como uma pessoa que muitas vezes se acha sem sentimentos, ou uma pessoa em que você se sente muito impulsiva, muito rude. Eu desde sempre escutei que eu era uma pessoa muito rude, muito bruta, e entendo que uma parte é algo que é da minha própria personalidade, uma outra parte eu entendo que são coisas em que eu posso sim mudar para poder ser mais paciente, ser menos impulsivo, mas outras eu sei que infelizmente não tem como eu mudar, como a oscilação de humor do TDAH, que faz parte, né? É uma coisa que a terapia não tem muito como ajudar nessa questão da oscilação de humor, mas o que já me foi proposto é tentar entender a origem dessa oscilação de humor e, caso ocorra, tentar não necessariamente evitar a situação, mas, se for o caso, fugir dela para poder passar a sensação, já que eu não sei como lidar com ela. Muitas pessoas com diversos transtornos, né, preferem fugir da situação do que encarar ou simplesmente segurar. Elas preferem fugir. E tá tudo bem. Muitas vezes fugir é uma das opções. E às vezes é melhor sair de cena do que estourar. Bem, muito obrigado por me assistir até aqui. Se você está gostando desses vídeos do mês extraordinário, por gentileza, compartilhe com alguém que você conhece, seja no grupo da família, grupo de amigos, deixa o seu gostei aqui embaixo. Compartilhe com as pessoas, de verdade, isso me ajuda pra caramba a crescer aqui no YouTube, trazer mais conteúdos científicos, históricos, de fatos curiosos e de filosofias, um tanto quanto duvidosas, mas que com certeza você vai se identificar. Mais uma vez, muito obrigado. Se você gostou mesmo desse vídeo, considere deixar um gostei aqui embaixo e me siga lá no Instagram, o @louco.extraordinário, para você ficar por dentro dos próximos vídeos. Apesar de eu não ser tão ativo lá, ativa o sininho aqui do canal se você ainda não ativou e coloca para receber todas as notificações. Assim, sempre que eu postar um vídeo, você vai ser notificado pelo YouTube. Ou não, o YouTube às vezes ele não notifica, o algoritmo está bem ruim. Aqui na descrição do vídeo vocês vão encontrar o canal do Gomes, do Léo, e o meu canal de terror também. Então lhes convido a conhecer esses canais. Eu tenho certeza que alguma coisinha lá talvez algum de vocês gostem. É isso. Muito obrigado e até a próxima.